Van Dijk torna-se jogador do Celtic. Com 22 anos, o central neerlandês deixa o Groningen e transfere-se para os Católicos por 2,5 milhões de euros. A transferência de João Moutinho para o Futebol Clube do Porto. O antigo capitão do Sporting vai ficar 4 anos no Dragão. Conta de que o Sporting vai contratar o treinador bicampeão nacional. Jesus troca o Benfica pelo velho rival. Que Luis Figo, una azulgrana de pro, fichara por el eterno rival, el Real Madrid. Ó Vasco Sousa, e quando o Van Dijk foi para o Celtic? É verdade. Na altura passou um bocado despercebido, não é? Porque não Claro. era aquela transferência que ninguém ligava muito, não é? O Celtic, apesar de ser um clube histórico, não é atualmente um clube que esteja a disputar as grandes decisões, e o Van Dijk também na altura era praticamente um desconhecido. Acho que só mesmo os adeptos nos Países Baixos é que conheciam Alguns, o Van Dijk. se calhar alguns, Sim. não é? O Groningen... Os mais atentos. O Groningen era a equipa de primeira. Sim, não é? sim. Bem, vamos aqui ao nosso separador dos números. Ora então, conta-nos lá os números do Van Dijk na Escócia. Portanto, eu começo com os números dele ainda nos Países Baixos, que no fundo é o que o leva até ao Celtic Glasgow, não é? Uhum. Portanto, ele foi formado no Willem, mas é no Groningen, só que joga Como profissional, sénior. como sénior, onde faz 64, um total de 64 jogos e marca 7 golos. Entretanto, transfere-se para o Celtic Glasgow. Os valores de transferência, por norma, eu não sou o mais indicado, não sei se tens essa... 2,5 milhões. Já tinhas falado, eu disse olha, na introdução. 2,5 milhões, que pechincha. No Celtic, aí sim, ele está, ele consegue fazer 115 jogos e marca 15 golos, incluindo 10 golos na segunda época dele no Celtic. Marcavam os penaltis? Não. Impressionante. 10 golos numa época para o Van Dijk. Sem dúvida. Muito bem, para quem nos ouve, este é o primeiro episódio do Negócio Fechado. Nós vamos fazer isto todas as semanas. Temos pensados quatro temporadas. Vamos ver também como é que isto corre. Eu sou o Luís Rocha Rodrigues. Comigo tenho o Vasco Sousa, que é um especialista autêntico em 0-0. No fundo é um 0-0 ambulante, andante. E a nossa ideia será falar sobre passagens menos extensas no tempo de jogadores de renome. Nesta primeira temporada vamos falar de passagens por clubes um bocadinho menores de jogadores maiores, mas depois mais para a frente vamos fazer um bocadinho o inverso, fazer grandes temporadas de jogadores um bocadinho mais desconhecidos, vamos fazer fracassos de jogadores grandes em grandes clubes, enfim, vai ser interessante. O nosso primeiro episódio é sobre o Virgil van Dijk, atualmente no Liverpool, e que tem essa passagem pelo Celtic. Ele foi 2 vezes campeão, ou 3 vezes campeão no Celtic, numa altura em que o Rangers estava em crise. Sim. E com aqueles problemas todos que depois os levaram também a divisões inferiores. Já não era o Celtic dos melhores tempos, mas mesmo assim era um clube sempre forte. O Van Dijk faz Liga dos Campeões também. Exatamente. Não é? Também não teve assim muita sorte na Champions, se calhar num grupo bastante complicado. Uma das épocas em que está lá, joga contra Barcelona, Milan e Ajax. Sim, não estou em erro. Exatamente. Portanto, fica pela fase de grupos. Claro. Passar nesse grupo para o Celtic seria uma façanha inacreditável. Ganha um jogo Ajax, aqui pelo que nos mostra o nosso 0-0. Ganha o Ajax, mas com Barcelona e Milan não teve a mínima hipótese. Sim. E por isso caiu nessa fase. Van Dijk depois dá o salto para a Inglaterra, ainda sem sequer ser internacional. Portanto, ele faz esta passagem pelo Celtic, em que custa 2,5 milhões, mais ou menos. Passados 2 anos, em 2015, em setembro, ele dá o salto para o Southampton, vai para a Premier League por mais de 15 milhões de euros, e aí sim é que, entretanto, chama a atenção do selecionador. É verdade. Sendo que, ainda voltando aqui um bocadinho atrás, a Champions acaba por ser também a razão porque o Van Dijk sai do Celtic e vai para a Premier League, para o Southampton, porque ele ainda começa a época seguinte, 15-16, no Celtic. Eles disputam as pré-eliminatórias da Champions, de resto ele também ainda joga no campeonato, mas o Celtic é eliminado pelo Malmo nas pré-eliminatórias. E como tal, o clube tinha que vender. Tinha que vender. E para o jogador também não era tão apelativo ficar. Exatamente.
E ainda por cima, e o Southampton também já tem algum historial com jogadores do Celtic, foi contratar também o Aniyama mais ou menos por esta altura, e mesmo assim, mesmo indo para a Premier League, não foi uma daquelas transferências que no final do mercado, quando se faz um balanço das grandes transferências, obviamente que nunca ninguém falava no Virgil van Dijk. Ele depois, portanto, ele transfere-se em setembro de 2015 para a Premier e logo em outubro é chamado à seleção e inclusivamente passa logo a ser titular da seleção. Portanto, aí ele assume-se totalmente na seleção holandesa, treinado então por Danny Blind, foi o primeiro treinador, o primeiro selecionador que o levou à seleção. Sim. Esse eu não sabias. Também é isso, era aquela fase muito instável dos Países Baixos. Sim, até é no apuramento para o europeu, aqueles não vão. Exatamente. Aliás, nesse europeu, penso que até na fase de qualificação, acho que ainda começa com o Gus Hiddink como treinador, as coisas não correm muito bem e depois é que vem o Danny Blind, mas também não correu. Não foi melhor. Não correu Aliás, nada bem. pois eu estava aqui a ver, era se eles não estavam já eliminados, estamos a falar em finais de 2015, portanto já era ali as últimas jornadas da qualificação. Eles estão no grupo da Islândia e da Turquia, se não me engano. Como é que tu sabes isso? Recordo-me disso. Meu Deus. Eu juro que o Vasco não está a olhar para o computador. Eu estou. E por isso é que eu estou assim meio parvo com isto. Sim, a Chequia ganha o grupo. Não, a Chequia é que já não me lembrava. Quem diria? Não, mas é verdade, porque eles perdem o primeiro jogo 2-1 na Chequia, Meu Deus. logo na primeira jornada. Isto é assustador. Nós temos que começar a fazer isto em vídeo porque tu não sabes mesmo, tu não estás mesmo a ver, Sim. A consultar isto. Mas sim, pois é isso, é aquela parte final da qualificação. Ele provavelmente já não estavam apurados e o novo selecionador começou a chamar outros jogadores. Porque eles conseguem ficar em quarto lugar. Atrás de Chequia, Islândia. Islândia, a quem devemos um europeu, não é? E a Turquia. O incrível é que para esse europeu qualificava-se os dois primeiros diretos e o terceiro ainda em playoff. Por acaso a Turquia qualifica-se diretamente. Ela foi a Turquia? Ao Euro? Foi. A Turquia até passa como o melhor terceiro. Sim. Nesse europeu, o melhor terceiro qualificou-se diretamente. Mas todos os outros em playoff. Sim. E os Países Baixos conseguiram ficar em quarto, só com 13 pontos em 10 jogos. Bem, estamos aqui a fugir um bocadinho. O Van Dijk, já que estamos a falar de seleção, uma das coisas mais interessantes em relação ao Van Dijk é que ele, que foi o patrão do Liverpool nas últimas épocas, que foi um dos pilares na conquista da Liga dos Campeões e na conquista da Premier League. Tem tido algum azar mais recentemente nas lesões, mas só o ano passado, em 2022, é que conseguiu ir à sua primeira fase final. É incrível. É que foi ao Mundial do Qatar. Diz algo sobre o Van Dijk, mas acho que diz sobretudo sobre os Países Baixos. Sim. Ele também teve o azar, porque os Países Baixos falham um europeu e um Mundial de forma consecutiva, onde ele estaria. 16 e 18. Mas depois os Países Baixos regressam no último campeonato da Europa. Sim. E ele não vai porque sofre uma grave lesão. Tenho a ideia que ele já estava a treinar, ainda havia a expectativa de ele ser convocado para a fase final, mas que ele próprio pediu para não ser convocado, para realmente recuperar a 100%. Sim. Por isso, só mesmo no último campeonato do mundo é que ele se estreou em fases finais, já como capitão. Ele não vai, e também não vai por causa da pandemia, não é? Porque se fosse em 2020, em que eles ganham a Premier League, ele iria, só que como aquilo foi adiado um verão, então no verão a seguir ele ainda estava a recuperar da lesão. Bem, meus amigos, está contada a primeira história que nós queríamos falar sobre o mercado de transferências no nosso negócio fechado. Neste caso é mesmo um aspecto muito fechado, porque eu acho que as pessoas lembram-se do Van Dijk no Southampton, onde ele começa a explodir e depois se torna o central mais caro do mundo quando se transferiu para o Liverpool e foi resolver uma série de problemas defensivos do Liverpool. E interrompente, mesmo quando ele sai do Southampton para o Liverpool, e no Southampton ele já estava bem cotado, essa transferência, não a transferência em si, mas o valor da transferência foi muito criticado. Foi motivo de desconfiança, claro. Até porque esse Liverpool ainda não era o Liverpool que nós conhecemos atualmente, apesar desta época não estar a ser tão famosa, é sempre um grande candidato à vitória na Champions. Nessa época até chega à final, mas quando o Van Dijk vai para lá, o Liverpool não era tão candidato quanto isso, não estava na luta pela Premier League e tem um historial recente de transferências, principalmente internas,
Pois, de sim, vários jogadores, até ligados ao Southampton, o alguns setor deles. defensivo era um terror, não é? Mas onde normalmente pagavam muito dinheiro e os jogadores nunca correspondiam. E havia também muita crítica. Será que Sim. um valor tão elevado, Tão elevado, por um claro. central, mas é logo na estreia, no derby contra o Everton, na FA Cup, marca um golo. É o que nos últimos anos tem acontecido com o Manchester United, em termos de centrais. É o que também, se calhar ainda há mais tempo se tem visto no Manchester City, e é o que se calhar vamos começar a ver mais vezes no Chelsea, não é? Nos próximos tempos. Sabes que No Chelsea, se calhar, nem são só os centrais. Não, no Chelsea é o que em calhar. todas as posições. É interessante que ele vai para o Liverpool a meio da época 17-18 e o primeiro jogo que faz na Champions é o 5-0 no Dragão. Por acaso é interessante. Que eu achava que nessa altura ele já era patrão, mas não, ele estava a começar. Mas quem se lembrar desse jogo, Eu estava lá a fazer o jogo. Parece que o Van Dijk já jogava no Liverpool há anos, porque ele está ali completamente entrosado na equipa, a jogar de forma muito tranquila, não parecia que um mês antes ainda não estava no clube. É impressionante. Exatamente. Bem, está falado o nosso primeiro episódio, vão ser episódios curtinhos, vão ser histórias curtinhas e nesta primeira temporada vamos recordar passagens de jogadores de grande renome por clubes não tão grandes assim. Próximo episódio vai também valer bastante a pena. Até lá. A transferência de João Moutinho para o Futebol Clube do Porto. O antigo capitão do Sporting vai ficar 4 anos no Dragão. Conta de que o Sporting vai contratar o treinador bicampeão nacional. Jesus troca o Benfica pelo velho rival. Que Luis Figo, una azulgrana de pro, fichara por el eterno rival, el Real Madrid.